Oi, há um tempinho atrás eu compartilhei com vocês que eu tô quase chegando na minha milésima leitura da vida. Eu faço esse controle de livros que eu leio desde 2013, desde quando eu comecei a produzir conteúdo aqui pro YouTube. Eu coloco todos os livros que eu leio lá no Goodreads e eu tô guardando esse espaço da milésima leitura para um título muito especial. É um título que eu quero muito ler. Há todos esses anos eu vivia falando que eu queria ler ele, que eu queria muito, e eu nunca consegui encaixar e achar tempo para ler esse livro, porque é um livro bem grande, tem mais de 1.200 páginas, e eu resolvi usar essa ocasião comemorativa do meu milésimo livro para finalmente pegar esse título. Porém, a gente ainda não tá lá. Eu estava com 997 livros lidos e eu resolvi ler mais 2 títulos, o 998 e 999, pra gente encerrar esse primeiro ciclo, e semana que vem eu venho com o meu milésimo livro aqui no canal pra vocês. E eu vou compartilhar nesse vídeo de hoje esses 2 livros que eu li, porque, gente, eu tô muito empolgado, eu preciso demais fazer essa panfletagem pra vocês, porque foram 2 livros incríveis, sensacionais. Um deles se tornou o primeiro livro que eu favoritei esse ano, foi 5 estrelas favoritado, e eu tô muito feliz porque eu tô numa sequência de livros muito bons. Isso tá me empolgando bastante. Todas as últimas leituras que eu fiz foram todas maravilhosas. Vocês já viram no vídeo passado aí que eu li mais 2 livros que eu amei bastante também. Preparem a wishlist de vocês, não adianta chorar, reclamar que vocês não aguentam mais comprar livro por recomendação minha, porque vão vir mais 2 recomendações. Até o pessoal do Catarse tá, tipo assim, de saco cheio, tá farto, porque eu fiquei, acho que uns 3, 4 dias falando de um desses livros pra eles lá. Antes da gente começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever e receber todos os conteúdos que eu posto semanalmente. E também, gente, super me ajuda se você der um like e você hypar esse vídeo aqui no YouTube. Se você tiver no seu celular, assim que você dá o like, ele aparece a opçãozinha de hypar embaixo do vídeo, onde ficam os comentários. Se não aparecer, passa pro lado assim, vai ter um botãozinho com essa função de hype, é só você clicar e você já tá super me ajudando, beleza? Vamos lá, a primeira leitura que eu quero compartilhar com vocês é um livro que foi nomeado para 2 categorias do Goodreads Awards. Infelizmente ele não ganhou, mas ele entrou na categoria de romance de estreia e também na de fantasia. E é um livro que eu via falar muito bem lá fora, tava super hypado, aparecia em todas as listas, um monte de gente lendo e falando sobre ele. E ele chegou aqui no Brasil pela editora Astral Cultural. E eu tô falando de O Livro das Portas, de Gareth Brown, que é este querido aqui, que agora eu estou muito animado pra ver o que vem por aí, né? Porque, como eu disse, esse aqui é um romance de estreia, primeiro livro do autor, e eu já fiquei muito surpreso, eu já me apaixonei bastante pela história. Foi um livro que me trouxe muitos sentimentos nostálgicos de leituras que eu amava fazer alguns anos atrás. Eu me senti muito o Victor jovem, empolgado com a leitura, assim, sabe? E O Livro das Portas vai falar sobre a Cassie. A Cassie vive a vida dela ali, ela trabalha numa livraria e ela tem amizade com um senhorzinho ali que vai de vez em quando naquela livraria. Ele é muito apaixonado pelo Conde de Monte Cristo. Um dia ela tá conversando com ele, tá trocando uma ideia, ela vai fazer alguma coisa, quando ela volta, esse senhorzinho morreu. E ela percebe que ele deixou um livro pra ela, um livro muito estranho, um negócio meio livro antigo, assim, meio parecendo um Moleskine, sabe? Ela abre esse livro estranho e vê que tem uma dedicatória, tipo, deixa esse livro pra você, Cassie, aproveite. E ela vê que o livro se chama O Livro das Portas, e ele também diz que uma porta pode ser qualquer porta. Ela não presta muita atenção nisso, ela vai pra casa dela, só que acontecimento vai, acontecimento vem, ela vê que na verdade esse é um livro mágico que permite ela viajar para qualquer lugar do mundo que ela quiser através das portas. Então é só ela imaginar algum lugar que ela gostou muito de visitar, ou ela vê a foto de uma porta de algum lugar que ela quer ir, mas ela nunca foi naquele lugar, ela não conhece. Se ela mentalizar bem a porta e aquele lugar específico, quando ela abre a porta que estiver na frente dela, ela vai dar de cara com esse lugar. Então ela pode viajar, se teleportar magicamente, né, pelo universo. O que acontece? Ela descobre que na verdade existem vários livros com poderes diferentes, cada um tem um tipo de magia. Tem o livro das ilusões, que permite a pessoa criar ilusões, tem o livro das sombras, que um dos personagens inclusive tem, que ele consegue se esconder nas sombras. Então vários poderes diferentes, e daí ela descobre que quando o livro diz que é possível viajar para qualquer porta, é realmente qualquer porta, e isso inclui portas no passado. Então ela vai perceber que ela também pode viajar no tempo, ela pode voltar no passado, e também porque ela vai começar a ser perseguida por algumas pessoas do mal que estão atrás de coletar esse livro dela, do Livro das Portas, para fins não tão bons assim, né? A gente vai conhecer alguns vilões ali na história que estão atrás dos livros, querendo coletar, aquela coisa bem versus o mal, sabe? E ela também vai ter a ajuda da amiga dela, a Izzy, e mais alguns outros personagens que vão aparecer ao longo dessa jornada. Vai ser tipo um gato e rato, assim, uma perseguição, e ela tentando proteger esse livro, se esconder, ao mesmo tempo que ela vai descobrindo mais sobre essa magia, sobre esse universo e tudo mais. Gente, esse livro, ele trouxe a sensação perfeita, mistura assim de aventura, de ação,
tensão, de muita coisa acontecendo que te deixa sem fôlego, mas ao mesmo tempo aconchegante. É uma história muito cativante. Eu acho que ela passa, na verdade, ali os primeiros 30, 40% da história, onde a protagonista vai descobrir mais sobre esse livro e ela vai pros lugares, tipo, ela menciona que ela foi pra Veneza quando ela era mais nova e ela tem muita saudade do lugar e do café que ela foi, de andar nas ruas e das pessoas. Então ela aproveita que ela tem esse livro em mãos e ela vai visitar novamente. Ela vai passar um tempinho meio que realizando as vontades dela porque ela tem esse novo poder em mãos. E isso pode parecer, tipo, meio monótono ou não tá acontecendo nada na história, mas eu fiquei muito empolgado junto com ela, porque enquanto eu tava lendo a jornada dela, eu ficava me imaginando possuindo esse livro e fazendo as mesmas coisas, sabe? Tipo, que lugares eu iria, o que eu faria com esse livro, até de fato elas perceberem que elas estão em perigo, que tem pessoas que estão percebendo que elas estão viajando por causa do livro e vão começar a ir atrás delas, né? Então eu acho que a sensação aconchegante é mais nesse começo, onde a gente não tá vendo muito risco na história até que vai começar a acontecer. Aí, gente, a história, ela desanda. Ela vira um desespero, onde todo momento é um momento de vida ou morte. Ela pode topar com algum personagem mal intencionado, e tem pessoas ali que tem livros muito poderosos, livros que, tipo assim, o livro da destruição, relou em você, você morre. Tem o livro da matéria, que pode modificar, sei lá, sólido pra líquido. Então, se a pessoa rela em você, o seu osso vira líquido e você se desfaz, sabe? Então, são livros muito poderosos, muito perigosos, mas essa jornada que o protagonista vai passar, ela é muito mais do que só a aventura física ali que tá acontecendo. Na verdade, vão ter vários momentos onde ela vai confrontar partes mais emocionais e algumas coisas psicológicas dela, então ela vai ter um crescimento interno muito grande, principalmente porque agora ela tem esse poder de viagem no tempo e a gente vai percebendo que a Cassie, ela perdeu muitas pessoas e pessoas muito importantes pra ela, e uma dessas pessoas, por exemplo, ela não teve a oportunidade de dizer adeus, outras pessoas ela quer ter essa oportunidade de rever. Quando ela também vai meio que se encontrando com o passado dela, surgiram muitos momentos ali que eu fiquei muito emocionado. Eu quase chorei em alguns deles, você sabe quando fica aquela coisinha na garganta assim? E eu achei a escrita do autor, no geral, pra um livro de estreia, amarradinho, uma delícia, tem muita sinergia nas palavras. Os personagens, eles não chegam a ser, tipo assim, aquela mega construção de personagens, mas são personagens o suficiente agradáveis pra você se importar com eles e pra você aproveitar muito a leitura. E eu achei o enredo, a narrativa, um negócio muito remanescente de livros que eu lia lá em 2013, lá em 2014, mas eu fiquei pensando muito na referência do 15 Vidas do Harry August, que é um livro da Record que saiu há muito tempo atrás, que também é essa coisa meio de caça, gato e rato, né, entre o bem e o mal. A trama, até certo ponto, você acha que ela vai ser uma coisa muito linear, você acha que vai ser algo simples, até que ele não é mais. E eu fiquei extremamente surpreso com isso, gente. Eu não tava esperando complexidade na forma como ele vai conectar coisas, porque vai mexer com viagem no tempo, então obviamente vai ter aqueles nozinhos, né, de se ela fazer alguma coisa lá, muda aqui, e na verdade ela percebe que sempre foi assim, porque ela já tinha viajado no passado e ela já tinha alterado isso, então fica criando aquela teia de acontecimentos, e quase todas as reviravoltas da história e quase todos os pontos chaves vão ter a ver com essas ligações de viagem no tempo, que são geniais. Nossa, eu ficava tipo, eu não acredito, ele se conectou perfeitamente, agora entendi, ele fez isso. Lá atrás a gente tinha visto alguma informação e agora essa informação fez total sentido. A forma como ele trabalhou, a forma como ele resolveu os pepinos do livro, genial. É uma execução de um plot muito criativa e você vê, pra mim ficou muito claro o planejamento do autor, sabe? Tipo, a preocupação dele em sentar e olhar essa história e criar essas peças e montar essa linha do tempo pra que, mais uma vez, tudo ficasse muito amarradinho, tudo certinho. Tava chegando no final da história, tinha um ponto específico que eu achei que ia ficar em aberto, que eu achei que ia ficar um buraco ali na história, que ele ia esquecer e não ia trabalhar. Até o último segundo ele foi fechando esses nozinhos, sabe? Eu só não dei 5 estrelas pro livro, porque eu acho que o sistema de magia poderia ter sido desenvolvido um pouco melhor. Eu acho que a gente poderia ter tido muito mais sobre os livros. São vários tipos, né? Um dos personagens ali, ele diz que ele tem 17 livros na posse dele, e a gente nunca vê quais são esses 17 livros, o que eles fazem. Os poderes são mais tipo assim, o que é necessário pro momento. Se agora tá acontecendo ali na trama requer algum tipo de poder específico, esse livro com esse poder vai aparecer, sabe? Não chega a ser conveniente, tá? Na verdade, tem vários momentos onde a história poderia ser conveniente e poderia ser clichê, e o autor escapa de uma forma muito legal, assim, muito diferente. Ele, mais uma vez, usa muita coisa da viagem no tempo, tá? Pra evitar essas conveniências. E é um livro único, mas eu vejo facilmente uma abertura pra ter mais, tá? O jeito que ele deixa
deixa. Se o autor quiser, ele consegue muito fácil criar mais histórias nesse universo. Eu não gosto muito dessa coisa de expandir série que nunca foi série, sabe? Pegar um livro e transformar em trilogia. Uma coisa que era 2 livros, o autor vem e anuncia que agora é 4. Eu não sou muito fã dessa coisa. Mas eu acho que com esse aqui em específico eu não reclamaria se tivesse continuação. Bom, gente, essa é a minha opinião de O Livro das Portas. Muito divertido, muito gostoso de ler. Eu li isso aqui em um dia, tá? Li ontem, domingo. O domingo inteiro. Eu acordei, tomei meu café ali, comecei a ler, depois parei pra almoçar e eu fiquei diretão. Até de noite lendo, até terminar, porque foi muito rápido, muito fluido. Não consegui parar. Uma delícia. E é isso. O Livro das Portas. E aí, a gente vai pro primeiro livro que eu favoritei nesse ano de 2025. É uma leitura que eu já esperava ser boa, porque todo mundo fala bem dele. Eu não vi uma pessoa criticar. A nota dele é altíssima, também é muito popular lá fora, mas nunca se sabe, né? Comigo é sempre uma caixinha de surpresa. Mas eu não esperava gostar nesse nível, nesse tanto, e ser tanto pra mim, sabe? Que foi, gente, Slewfoot, A Fábula das Bruxas, do Bron. Esse livro saiu pela Dark Side, saiu recentemente, finalzinho do ano passado, com vários outros lançamentos também que eu fiquei super empolgado pra ler. A história desse livro se passa em 1666, tá? Não sei se é proposital o ano ser 1666, porque é um livro que vai lidar bastante com essa coisa de demoníaca, e igreja, satanismo e bruxas, não sei o que. É uma sociedade antiga, uma sociedade puritana, uma sociedade muito opressora, muito conservadora. Você já pode imaginar todas as coisas que a gente vai ver dentro da caracterização desses personagens, né? E a gente vai conhecer a história da Abita. Ela é casada com esse rapaz, o Edward, e eles têm um terreno, uma fazenda ali, onde eles plantam milho, várias outras coisas. Esse terreno, na verdade, não é totalmente deles. Eles estão comprando do irmão do Edward e falta só uma prestação pra ele finalmente ser livre e aquela fazenda, aquele terreno ser deles. Só que esse irmão, ele é um saco, porque ele tá de todas as formas tentando impedir que esse terreno vá pro Edward completamente, e também ele tá devendo algum dinheiro e ele quer usar esse terreno, essa fazenda, como parte do pagamento pra essa outra pessoa que ele tá devendo, o que é um absurdo, porque o irmão dele já pagou quase todas as prestações que ele devia, né? Enfim, até nessa disputinha de família, de bens, né? E a Abita, ela tá tentando meio que ajudar o Edward, colocar um senso na cabeça dele também, pra ele não fazer besteira e entregar assim de mão beijada, né? E não ser enganado pelo irmão dele. Só que por ela ser uma mulher em 1666, você já imagina como é, né? Você tem que ficar calada, você não tem que dar opinião em nada, e se você ficar abrindo a boca aí eu vou te denunciar e você vai ser presa, você vai levar chibatada na praça pública, não sei o que. Mulher completamente oprimida ali pelos homens. Pra piorar, o Edward morre no começo da história, porque ele ouve um barulho vindo de uma caverna, ele entra, ele é atraído pra dentro dessa caverna e lá um espírito mata ele. Que a gente vai descobrir que é o Slewfoot, que é o Samson, que eventualmente a Abita vai conhecer, e ela vai dar esse nome de Samson, né? Que é esse bode meio satanás aqui, assim, com traços humanos, mas também traços de bode, né? Que é basicamente um ser da natureza, um deus ali da natureza, que ele é protetor dos animais e de tudo ali no geral, né? A Abita agora ela tá lascada, porque ela não tem mais a proteção do Edward, e agora mesmo que ela não vai conseguir salvar o terreno dela, sabe? Esse irmão, que é o Wallace, ele vai fazer o inferno na vida dela, ele vai começar a perturbação. Só que agora ela vai começar a se aproximar desse capetão aqui, eles vão virar amiguinhos e ele vai ceder um pouquinho do poder dele pra ela, e ela vai virar uma força muito grande ali na história. Só que, mais uma vez, estamos em 1666, o que a sociedade vai chamar ela? De bruxa. O que vai começar a fazer? Perseguir. E aí a gente vai ver como tudo isso vai se desenrolar. E, gente, que atmosfera sensacional. Por mais que essa ambientação seja essa comunidade, que é uma comunidade pequena, meio rural, assim, super rígida e conservadora ao extremo, isso ajudou a tornar o livro uma coisa bem sombria, assim, porque pareciam personagens meio criados pelo Stephen King, mas ao mesmo tempo dava aquela energia de seita maluca. E, assim, eu esqueci de mencionar que é uma sociedade extremamente religiosa. Tipo assim, se você falta no culto, é obrigatório que todos vão. Se você falta, você fica preso nos troncos lá e fica dias sem comida, sem água. É bem rigoroso, assim. E começa a descrever, né, as reuniões deles na igreja, as punições que eles têm para as pessoas, como as pessoas devem se portar, e eles mesmos se chamam de puritanos. Ele me passou uma sensação que mistura o rural americano com um toque de irlandês, e ele também me remeteu em alguns momentos, agora eu vou fazer uma referência muito nichada, mas me lembrou Red Dead Redemption. Eu imaginei vários cenários do jogo aqui no livro, e aos poucos o enredo ele vai se cobrindo dessa coisa do misticismo, que é
muito presente nessa história, onde a gente tem esse ser quase que alegórico, né, trazendo esse aspecto selvagem em paralelo com as coisas da comunidade, do vilarejo ali, né. Então essa coisa de floresta, de ser protetor da floresta, e ele tem uns bichos que seguem ele, né, que depois no final do livro tem ilustrações, são os bichos pavorosos, e passa um negócio meio labirinto do fauno, assim, sabe. O próprio Samson, que é o cara aqui, né, ele não lembra o que aconteceu no passado, e parece que ele despertou de um sono depois de muitos anos, e ele não sabe o que aconteceu antes. Ele tem alguns vislumbres, algumas visões ali muito tenebrosas, então você não sabe se ele é do bem ou do mal, e isso é uma grande coisa, um grande peso ali na história que você fica assim, e esse mistério vai te corroendo no fundo, porque você tem medo do que pode acontecer, dele virar a chavinha ali, e do nada ele causar destruição ali, e eu vou te contar. O rumo das coisas ficam muito cruéis e revoltantes. Mais uma vez, a gente vai ter essa coisa de queime a bruxa, sabe? Essa perseguição à protagonista. E eu fiquei com vontade em algumas cenas de entrar e esganar alguns desses personagens, tamanha injustiça feita com ela só pra ela ser mulher. Nossa, que nervo. Gente do céu, tem alguns personagens que eu tive a vontade genuína de esfregar a cara no asfalto. E o livro toma um rumo bem tenso, bem pesado, bem explícito, bem gore, bem sangrento, massacre, até coisas com animais, tá? Então fica até um aviso de gatilho aí, porque tem uma cena com um gato, por exemplo, um negócio aí com animal que é tenso. Se você não gosta de bichinhos sofrendo, talvez não seja leitura pra você. Eu que não me importo muito, eu não fico muito abalado com cenas muito violentas, assim, né? Muito gore e tal, e nem com coisa de animal. Eu fiquei abalado. Eu fiquei tipo, nossa, foi pesado, né? Eu não esperava por isso. Mas tem muita coisa dentro dessa violência que é meio satisfatória. Quando você vê pessoas ruins se dando mal. Assim, os últimos 20% desse livro são uma sequência de eventos frenética, onde não para de acontecer um monte de coisa, é um desespero, é uma falta de ar. Oh, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? E no geral é um livro que bate bastante na tecla da crítica ao fanatismo religioso. Essa é a temática predominante da história que a gente vê desde o começo, que perdura durante toda a história. E na verdade ele não é um livro que critica a religião em si, mas o que os homens fazem em nome da religião. Esse é o grande quesinho do livro. A crueldade que o ser humano é capaz, convicto de que esse mal que ele tá fazendo é bom porque é em nome de Deus. Tem uma frase aqui que eu marquei, foi o único post-it que eu coloquei no livro. Tá acontecendo essas injustiças, né? Aí ela fala assim, ela procurou na multidão esperando encontrar alguma indignação lá, algum desejo de acabar com aquele tormento sem sentido. Alguns estavam chorando, mas a maioria observava com olhares inflexíveis, seus rostos impassíveis e fanáticos. Havia alguns, sim, cujos rostos revelavam sua vileza interior, mas a maioria parecia transportada, quase em êxtase, como se compartilhassem esse momento com o próprio Deus. Suas mãos entrelaçadas sobre o peito, olhando para o firmamento, seus lábios se movendo em comunhão silenciosa com seu Senhor e Salvador. Abita podia ver que essas pessoas acreditavam, de fato acreditavam que estavam realizando a obra de Deus naquele dia. E havia algo a respeito dessas pessoas que horrorizava a Abita ainda mais do que aqueles cujos rostos estavam alinhados com a crueldade. Pois ao menos a crueldade era algo que poderia ser apontado e confrontado. Mas essa crença, essa convicção absoluta de que esse mal que estavam fazendo era bom, era obra de Deus, como ela se perguntava como uma convicção tão sombria poderia ser superada? Gente, ó, eu tô arrepiada, ó. Como você supera isso, sabe? Quando a pessoa colocou na cabeça dela de que esse mal que ela tá fazendo é pelo bem maior. É uma coisa muito questionada ao longo dessa leitura. Dito isso, ele tem algumas coisas assim que não se alinham muito com as minhas crenças, por eu ser cristão e tudo mais, mas eu soube aproveitar sem surto, tá? Não tive problema com isso, mas o livro, ele é bem tipo assim, vibe povo da igreja vendo o clipe da Lady Gaga, tá? Tipo entretenimento sombrio, às vezes meio satânico, às vezes meio blasfêmico, quase querendo blasfemar, na verdade. Então, em alguns momentos eu fiquei, ai, tá bom, sabe? E esse livro é uma experiência, você precisa viver essa história. Tem vários momentos que você vai ficar Beyoncé no Grammy, assim, tipo, travada. Que livro sensacional. Eu sabia que era bom, mas não sabia que era tão bom assim. Eu já tive vontade de reler assim que eu terminei esse livro. Eu descobri que tem um outro livro do autor publicado pela Dark Side também, que eu já vou atrás de ler, porque agora eu tô muito curioso. E essas ilustrações, essas artes, tá? Só um detalhe, é o próprio autor que faz. Ele é ilustrador belíssimo. Gente, é umas coisas bem capetão mesmo, viu? Não vou mentir, não. Enfim,
Slewfoot, 5 estrelas, favoritado, fica a recomendação pra vocês desses 2 livros incríveis, sensacionais. E agora a gente vai pra leitura do milésimo, que vocês vão acompanhar semana que vem no vlog que eu vou trazer aqui pra vocês. Tô muito empolgado pra essa leitura, tô com medo de não terminar a tempo, porque é um livro de 1.200 páginas, mas fé no pai que a leitura sai. Se você ficou empolgado pra ler algum desses 2 livros, ou quer comprar qualquer outro livro na Amazon, usa o meu linkzinho pra você super ajudar o meu trabalho. Eu vou deixar o link desses livros em específico aqui embaixo pra vocês, se você quiser entrar direto por esse link, você super me ajuda, eu ganho uma comissão da Amazon, é uma forma de eu sobreviver de YouTube. Mas você também pode se tornar um membro desse canal, você pode assinar o meu Catarse, é um tipo de assinatura mensal que você, mais uma vez, ajuda o meu trabalho, mas você também recebe várias recompensas, tem vídeo antecipado, tem vídeo extra, tem leituras conjuntas todo mês, tem um grupinho no WhatsApp, mais um monte de coisa que você tem acesso. Ali a gente não é só um monte de pessoa que paga pra estar no negócio do GF, sabe? A gente já se aproximou. Ali é um grupo de amigos, de verdade. Então, se você tem interesse, se você quer conhecer outros leitores, se você vive aí meio que solitário na sua jornada literária, não tem muito com quem compartilhar, o Catarse é uma grande oportunidade pra você fazer esses amigos, mas pra você também receber as recompensas aqui do canal e tá por dentro de tudo que eu tô lendo, tudo que tá rolando, os projetos que vão vir aí. Inclusive, o meu milésimo livro tá sendo uma leitura conjunta com um grupinho de pessoas ali, tá? Só dizendo pra vocês. Então, essas coisas sempre acontecem em paralelo, por fora aqui do canal tem um monte de coisa rolando. O link tá aqui embaixo se vocês quiserem conhecer mais o projeto e eventualmente assinar também. Gente, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!